Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai destrinchar uma matéria da ESPN.com.br que conta a história de um jogo que foi um verdadeiro divisor de águas ali no comecinho do Brasileirão de 2026. Um placar magro, 1-0, mas que esconde, nossa, uma trama cheia de nuances. Com certeza. A nossa análise hoje é sobre a anatomia de uma quebra de invencibilidade. De um lado, o Red Bull Bragantino, buscando manter seus 100% de aproveitamento. E do outro, o Atlético MG. O Atlético MG de Jorge Sampaoli, que chegava para essa partida sem ter perdido uma única vez no ano. O palco foi Bragança Paulista, 4 de fevereiro de 2026, e o que aconteceu ali, diz muito sobre o que a gente pode esperar de ambas as equipes. Você tocou num ponto fundamental. É aquele tipo de jogo que, no fim da temporada, a gente olha para trás e diz: foi ali que as coisas começaram a mudar. Exato. Porque não se trata só do resultado, É uma narrativa completa. A gente tem a batalha tática, a adaptação às condições do tempo, o brilhantismo individual e, claro, a polêmica. A controvérsia da arbitragem que sempre apimenta o debate. Foi um confronto que serviu de termômetro para as ambições de cada um. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, que nesse caso foi o céu. A matéria já abre destacando a forte chuva em Bragança Paulista, que deixou o gramado pesado, encharcado. Isso é sempre um clichê no futebol, a chuva atrapalhou. Mas num jogo de altíssimo nível, qual é o real impacto tático de um campo assim? Olha, o impacto é gigantesco e vai muito além de a bola correr mais ou menos, sabe? Um gramado molhado, ele tira certos aspectos do jogo e potencializa outros. Como assim? A fonte diz que o Red Bull Bragantino se adaptou melhor. E isso não é por acaso. O modelo de jogo do Bragantino já privilegia a verticalidade, a pressão. A chuva não foi um obstáculo para eles, foi um acelerador da sua estratégia. Entendi. O campo rápido e escorregadio torna a pressão mais eficaz, porque qualquer errinho do adversário no domínio de bola se torna fatal. Então, para o Atlético do Sampaoli, que é um time que preza mais pela posse de bola, por construir o jogo com paciência... O pior cenário possível. Exatamente. Era tudo que eles não queriam. A chuva te obriga a ser mais direto, a arriscar menos na defesa e talvez usar mais a bola longa. Isso força o Atlético a jogar um jogo que não é o seu. O Bragantino arrastou o galo para o seu território, metaforicamente falando, antes mesmo de a bola rolar. E que contexto, O Bragantino vinha de vitória, jogando em casa, confiança lá em cima. Sim. Já o Atlético, embora invicto, carregava um peso. A matéria cita os números. 7 jogos sem perder em 2026, mas com 2 vitórias e 5 empates. Pois é. Essa invencibilidade tinha um asterisco, O time não perdia, mas também não decolava. Exatamente. Essa sequência de empates gera uma resiliência ansiosa. Você sabe que o time é difícil de ser batido, mas a falta de vitórias, principalmente no início do campeonato, começa a gerar pressão. Para o Atlético, esse jogo era a chance de transformar essa solidez numa vitória imponente e dizer: chegamos. E para o Bragantino, era a chance de provar que o início perfeito não era fogo de palha. Que podiam bater de frente. Que podiam sim bater de frente com os gigantes. A tensão estava toda montada. E essa adaptação melhor do Bragantino se traduziu em campo rapidamente. A matéria deixa claro que o gol não surgiu do nada, De jeito nenhum. O time da casa criou 2 boas chances antes de abrir o placar. Uma delas é bem descrita. É um passe do Sacha para o Gabriel, que chuta para uma boa defesa de Everson. Ou seja, o gol estava amadurecendo. Sim, e essa construção é fundamental para entender o mérito do Bragantino. O gol aos 37 do primeiro tempo é o clímax de um cerco. Um cerco? Boa palavra. É. A matéria menciona que, na jogada do gol, antes de a bola chegar em Gustavinho, teve tentativa do Juninho Capixaba, do Gabriel, ambas bloqueadas pela defesa. Isso é um sintoma tático claríssimo. E o que isso revela? Que a defesa estava em pânico. Revela uma defesa que está sendo empurrada para dentro da própria área e perdendo o controle do espaço. Quando um time consegue finalizar 3 vezes na mesma jogada, dentro da área... porque a coisa ficou feia. Ficou feia. Significa que a marcação no meio de campo já foi quebrada e os defensores estão só reagindo.
de forma desesperada, estão à mercê dos rebotes. A chance da bola sobrar limpa para alguém aumenta exponencialmente. E foi o que aconteceu. A bola sobrou para o Gustavinho, e a descrição do gol é cirúrgica. Finalizou rasteiro e mandou no cantinho de Everson que nada pôde fazer. Clássico. A gente sempre ouve que chutar rasteiro na chuva é a melhor opção, mas o que torna essa jogada tão difícil para um goleiro do nível do Everson? É uma combinação de fatores, né? Primeiro, a física. A bola no gramado molhado, ela não quica, ela desliza, ganhando uma aceleração que você não espera. E isso muda o tempo de reação do goleiro. Segundo, a trajetória. Um chute rasteiro pode desviar numa poça d'água, numa imperfeição. E terceiro, a técnica. Para buscar uma bola no canto rasteira, ele precisa de uma explosão muito grande, partindo de uma base firme. Coisa que no gramado molhado não existe. Não existe. O apoio é comprometido. A frase "nada pôde fazer" é o reconhecimento de que a finalização foi perfeita para aquelas condições. E o Gustavinho estava mesmo num dia especial. Porque logo depois ele quase marca o segundo e aí o Everson fez uma defesaça. Sim, o que mostra que o 1-0 no primeiro tempo foi até pouco, né? Foi pouco para o Bragantino, sem dúvida. Sem dúvida. O placar ao intervalo não refletia o domínio do Bragantino na primeira etapa. Eles foram melhores em tudo. O Atlético foi pro vestiário com a sorte de estar perdendo só por 1. Mas aí o roteiro do jogo muda completamente no segundo tempo. Vira de cabeça para baixo. A chuva diminui e, segundo a matéria, a partida fica mais aberta. E, de repente, é outro Atlético em campo. E essa mudança de postura tem um protagonista claro, um nome que a matéria repete várias vezes: Coelho. É verdade. Ele é descrito como o jogador mais perigoso do Galo. É como se ele tivesse assumido a responsabilidade, sabe? Ele personifica a reação do time. Nossa, e como personifica? A descrição dos lances dele é de tirar o fôlego. Primeiro, um chute que explodiu a trave. A gente quase ouve o barulho da bola no poste só de ler. Quase. E depois, outra finalização que desvia na zaga e passa tirando tinta da trave. É de enlouquecer. O cara é o mais perigoso, cria as melhores chances e a bola insiste em não entrar. E essa é a anatomia da frustração de um time. O Atlético faz os ajustes, melhora, consegue criar chances claríssimas, mas a sorte, o capricho, não está do seu lado. Acertar a trave é o quase mais cruel do futebol. É o mais cruel. Mostra que você fez quase tudo certo, faltou aquele centímetro. E pro Coelho, a saga estava longe de acabar. É aí que vem o clímax da polêmica. Ele finalmente consegue mandar a bola para a rede. O grito de gol sai. Mas o árbitro anula, marcando uma falta do atacante em Pedro Henrique lá no início da jogada. Esse é o tipo de lance que define um campeonato inteiro. Define o jogo e define a narrativa pós-jogo. Para quem torce pro Atlético, a sensação é de que foram prejudicados, de que o esforço da reação foi invalidado. Sim, e para quem torce pro Bragantino, é a confirmação de que a defesa se segurou, que o time foi valente e contou com a justiça, ou a sorte, do seu lado. Um único apito reescreve a história. E a controvérsia não para por aí. Como se não bastasse, a matéria relata que no último lance do jogo, os jogadores do Atlético pediram um pênalti em Renan Lodge. Que não foi marcado. O jogo termina com apito final em meio a protestos. 2 decisões capitais da arbitragem contra o time que acabou perdendo. E isso solidifica a narrativa de frustração do lado do Atlético, né? Eles vão pro vestiário sentindo que não perderam só pro Bragantino e pro campo, mas também pras decisões do árbitro. Independentemente de os lances estarem certos ou errados, o impacto psicológico é devastador. Ele cria um álibi para a derrota, mas também pode gerar um sentimento de impotência que é perigoso. Então, vamos juntar as peças. O apito final soa 1-0. Para o Bragantino, a consequência é a liderança provisória do campeonato, 6 pontos. Um começo de cinema. É muito mais do que os pontos na tabela. É uma declaração de intenções. Vencer um time do calibre do Atlético, do Sampaoli e quebrar uma invencibilidade, isso envia uma mensagem para todo o campeonato. Com certeza. Valida o projeto, dá uma confiança enorme e coloca o Bragantino sobre um novo holofote.
Não mais como uma surpresa, mas como um candidato real. E pro lado da Atlético MG, a situação se inverte completamente. A derrota estaciona o time lá no 12º lugar, com 1 ponto em 2 jogos. A invencibilidade no ano, que era um escudo, se foi. E a primeira vitória no Brasileirão ainda é uma miragem. A pressão aumenta drasticamente. Exato. Essa derrota joga uma luz muito forte sobre aquele problema que a gente mencionou, a dificuldade em converter empates em vitórias. Verdade. A invencibilidade mascarava isso. Agora, com a primeira derrota, o problema fica exposto. A cobrança sobre o trabalho do Sampaoli, sobre os jogadores, vai aumentar exponencialmente. A fonte até menciona o próximo jogo deles contra o Remo. Uma partida que, de repente, ganha um peso gigantesco. Vira uma obrigação de vitória. Quase isso. É para estancar a sangria. É impressionante. Começamos com um simples 1-0 e, ao analisar os detalhes da fonte, a gente desvenda uma história complexa. Muito complexa. Uma história sobre um time que usou a chuva a seu favor, que construiu um gol na base da pressão e depois soube sofrer. E do outro lado, um time que reagiu, que lutou, mas esbarrou na trave e em decisões polêmicas. É um microcosmo do que é o futebol. Um drama em 90 minutos onde tática, técnica, clima e o fator humano se misturam para criar um resultado. A beleza está em entender que o placar é só o último capítulo de uma história muito mais rica. Histórias assim são o que fazem o futebol fascinante, né? E a gente adora mergulhar nelas aqui. Com certeza. E para quem acompanha a gente e também curte essa análise mais a fundo, fica o convite, né? Para seguir o nosso programa, deixar aquele like, compartilhar. Isso, e contar pra gente nos comentários de onde estão acompanhando. A gente adora saber até onde essas conversas chegam. Ajuda demais. Isso mesmo. E toda essa análise nos deixa com uma reflexão final. A fonte menciona o técnico do Atlético, o Jorge Sampaoli, conhecido mundialmente por seu estilo ofensivo de pressão alta. Sim. Considerando que o time estava invicto, mas com muitos empates, e perde este jogo, criando chances claras, tendo gol anulado, um resultado como este força um técnico com convicções tão fortes a repensar sua abordagem? Buscar mais equilíbrio? Ou ele insiste, ou, pelo contrário, ele dobra a aposta na sua filosofia, acreditando que o processo está correto e que, eventualmente, o resultado virá. Fica aí a questão.